Olá, boa noite, meus amigos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Gente, vamos lá à nossa leitura. Seguindo aqui com o nosso livro Conduta Espírita, uma psicografia de Chico Xavier com Valdo Vieira, através do Espírito André Luiz. Lição 20, perante os companheiros. Guardar comunicabilidade e atenção ante os companheiros de luta, ainda mesmo para com aqueles que se mostrem distantes do Espiritismo. Todos somos estudantes na grande escola da vida. Muito bom. Interessante isso, né? A gente vai entrando num certo envolvimento com a doutrina espírita e tem hora que parece que só serve espírita para ser nossos amigos. E não é bem essa a ideia, né? Temos que ser amigo de todos. Vamos lá, a nossa prece, Leozinha. Então vamos. Fechemos os nossos olhos. Pensemos em Jesus, o divino amigo, o aniversariante maior deste mês. Mestre Jesus de amor e de bondade, envolve-nos a todos nesta noite. Abençoa o nosso tratamento espiritual, ampara o nosso irmão palestrante da noite, que as tuas doces vibrações possam envolvê-lo nesses instantes, bem como a todos aqueles, Senhor, que passam por momentos de provas, de dificuldades. Que a tua doce paz, Senhor, o teu amor, envolva-nos a todos para todo sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Maravilha. Leozinha, você pode me ajudar a chamar o nosso convidado de hoje? Ah, com certeza, é uma alegria. Então nós vamos convidar aí o nosso amigo, nosso irmão de longa data aí, nosso companheiro que é do Cefac, também é meu sogro querido, o senhor Álvaro Carelli. Muito bem-vindo. Tudo em família. Seu Álvaro, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Boa noite, queridos irmãos. E sendo recebido no coração. E agradeço a Deus por estar neste momento adentrando os lares e peço até licença para chegar nos lares. O senhor está em casa, seu Álvaro. Eu vou me despedir aqui da Leozinha e já vou saindo também. E deixo o espaço aberto aqui então para o senhor, para a nossa explanação da noite, tá bom? Até breve. Tchau, tchau, Leozinha. Tchau, tchau. Um abraço. Não entendi, Alex, seu Álvaro. Pode repetir. Oi. Quantos minutos nós temos? 35 minutos. Agora são exatamente 20 horas e 40 minutos. Então nós iremos aí até as 21h15. Ok. Combinado? Então, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Fomos convidados para falar sobre o livro A Boa Nova, especificamente o capítulo 8, que tem por título Bom Ânimo. É um encontro singular, um encontro particular de Jesus com o apóstolo Bartolomeu. Jesus, o construtor e governador do nosso orbe, ao trazer a sua mensagem de amor à humanidade, não dispensou a colaboração dos homens que de pronto se juntaram a ele na divulgação da Boa Nova. Ele então escolheu 12 discípulos. E esses 12 discípulos, após o Pentecoste, passaram a condição de apóstolos. Ao convidar
os 12 companheiros, Jesus constituiu sua equipe de trabalho em favor da humanidade, os quais seriam lembrados pelos séculos afora, como hoje estamos lembrando, não porque eles eram perfeitos, mas porque traziam em seu interior defeitos de um ser humano, como outro qualquer, e qualidades específicas, seja no campo dos sentimentos ou da moralidade, dando ao mestre a oportunidade de trabalhar o coração de cada um e, assim, iniciar a fundação do reino de Deus sobre a nossa Mãe Terra. Pois, como bem ele disse, o reino de Deus é obra divina no coração do homem. E o próprio Jesus afirma sobre esta escolha: não fostes vós os que me escolheste, mas fui eu quem vos escolhi, e vos designei para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça. E permaneceu até hoje. Alguns de nós, a maioria de nós, esquecemos desses ensinamentos, desses frutos do passado. Mas tinha um dos apóstolos, naquele tempo, discípulo, chamado Bartolomeu ou Natanael, nascera de uma família laboriosa de Caná, de Caná, na Galiléia. Aí, esse Bartolomeu foi convidado por Jesus, mas não foi exatamente um convite direto, mas um encontro que o amigo, que era um grande amigo dele, também discípulo, Filipe, então encontra Natanael e fala com Natanael: achamos aquele de quem escreveu Moisés na lei, e também os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Natanael olhou para ele e disse: de Nazaré pode sair coisa que seja boa? Disse-lhe Filipe: vem ver. Só que nesse íntere, Jesus já vinha ao encontro deles. Viu Jesus a Natanael, que vinha buscá-lo, e disse dele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Imagina bem, Jesus falar que conhece a nossa alma, que sonda os nossos pensamentos, sabe, conhece todo o nosso coração, falar com ele, em quem não há dolo. Então, Bartolomeu, ele, um dos mais dedicados discípulos do Cristo, ele foi. Era triste e, às vezes, inúmeras vezes, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Jesus conhece a nossa alma e lê os nossos pensamentos. Ora, se ele lê os pensamentos dos fariseus naqueles encontros, como é que não vai ler de um dos seus discípulos? E então, ele, por isso mesmo, às vezes ele encontrava numa noite em que Pedro estava na sua casa, mexendo lá com as coisas, com os afazeres da família, e se entregava àquelas tarefas domésticas, Jesus aproveitou aqueles momentos. Jesus era perspicaz, é perspicaz. Aproveitou aqueles momentos, aqueles instantes, para lhe falar
mais demoradamente ao coração. E, após uma interrogativa afetuosa, Jesus abraçou, chegou abraçando afetuosamente, espiritualmente, envolvendo-o no seu magnetismo de luz, de amor, de aconchego, de acolhimento. E ele então, Bartolomeu deixou então que falasse o seu espírito sensível. E o mestre então exclamou ele timidamente. Ora, esse magnetismo de Jesus, ninguém foge. Quando se conhece o Cristo, não há como fugir. Que poder tem Jesus? Que amor exorbitante é esse? Que ao contato, basta que a presença, um olhar é suficiente. Por isso é que o Públio, ao escrever, o senador Públio, ao escrever para o imperador Tibério, ele diz, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Foi então que aí ele, encorajado por esse amor de Jesus, começa então a botar, a fazer com que desabrochar em si tudo que ele tinha dentro, que o atormentava. Ele não sabia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas, disse ele. Tristezas amargurosas, mestre. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino da luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem. Uma coragem para atravessar as misérias do caminho na terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Ele começa, então, a tirar, a mostrar-se o que ele trazia dentro da alma, atormentando. Ora, quando Jesus esclareceu o reino de Deus, ele tomou um novo alento. E isso é uma pura verdade. Porque a partir do momento em que nós sabemos que a nossa existência não é aqui, mas além, não é aqui, mas em outra existência, no mundo espiritual, então nós buscamos, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto redigido por Kardec, que tem por título Ponto de Vista. E Kardec começa dizendo, a ideia... Com licença, gente, deixa eu desligar esse trem. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no futuro. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralidade dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual nós encaramos a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples. Simples. Muito bem. Ele continua, então. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Assim, nós vamos encontrar as dores que, através desse ponto de vista
as dores, as tribulações, os desafios, as vicissitudes, nós as aceitamos com paciência. Ou, se não temos paciência, com menos impaciência e um pouco de resignação. Assim também, o apego aos bens terrenos vai perdendo força, porque nós descobrimos que a matéria fica, que nós não somos matéria, somos espíritos imortais. E aí nós vemos que a matéria, tudo aquilo aqui, vai perdendo força para nós, sendo vistas como empréstimo divino, que um dia vamos prestar conta. Esse é o nosso grande desafio nesses tempos de regeneração. Ora, regenerar o planeta é espiritualizá-lo, meus irmãos. E ninguém vai permanecer na Terra se não espiritualizar-se. É uma consequência. Hoje o planeta é de provas e expiações porque nós assim o fizemos. É a qualificação dos moradores. Mas ele será aquilo que nós fizemos dele no futuro. Espiritualizá-lo. Essa é a palavra de ordem daqui por diante. E assim Jesus haverá de concluir a sua obra. No livro dos Espíritos, na questão 895, fala qual o sinal mais característico da imperfeição. Os Espíritos respondem: o interesse pessoal. Mas que sentido é esse? Que sentimento é esse que Bartolomeu estava com ele? Melancolia, tristeza, estava abafado, angustiado. Era tristeza ou depressão? Qual a diferença? Ora, diferença é a tristeza é uma relação normal e saudável. Veja bem, gente. Tristeza é saudável. E a qualquer infortúnio, nós temos o direito de ficar triste. Isso é sentimento. E são os sentimentos que nos impulsionam a novos caminhos. O medo também é outro sentimento. O desejo, outro sentimento que nos encaminha, que nos impulsiona. A tristeza e sofrimento, num certo grau, e passageiros, não podem ser qualificados de depressão. Depressão não é depressão. Tristeza não é depressão, ainda. Mas tem aquela tristeza que alcança a depressão. Ora, existem dois tipos de tristeza, segundo Emmanuel. Ele nos fala, no livro Coragem, as duas tristezas, que é a emoção. A tristeza construtiva, que nos impulsiona para a vida superior, para o trabalho de melhoria íntima, para o progresso. E tem a tristeza destrutiva, que enlutece o nosso coração, que nós colocamos um luto todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo. A depressão é a tristeza que se tornou enfermidade. É tristeza profunda, acompanhada de incapacidade de sentir prazer em atividades habitualmente agradáveis. Aí o Bartolomeu estava sofrendo. Mas quais eram as causas desse sofrimento? Essas causas estavam
em si mesmo, nele mesmo. A tristeza ou a depressão tem a sua matriz no espírito. Ela, a condição íntima do espírito, é que determina ou não a depressão. Mesmo examinando as causas psicológicas, genéticas e orgânicas, nós temos que levar em conta o espírito imortal, gerador dos quadros emocionais e físicos de que necessita para crescer na direção de Deus. Jesus, sabedor de tudo isso, havia envolvido ele para que houvesse essa percepção, para que ele mudasse o tônus vibratório, mudasse de comportamento espiritual, psicológico. Ora, o Bartolomeu tinha uma família, só que ele era pescador. E ele pescava junto com o pai e com os irmãos. E ele era muito explorado pelos compradores. Aqueles atravessadores, compravam o peixe dele bem barato e vendia bem caro. E aquilo o angustiava muito. Além do que, o pai e os irmãos não compreendiam a sua conduta e discutiam muito com ele. A mãe havia desencarnado, tinha pouco tempo, e ele então sentia a falta dela, porque ela era o porto seguro dele, era o apoio que ele tinha. E então, Jesus começa a falar com ele, depois que ele solta, que ele se abre. A nossa doutrina é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Ora, não somente dos discípulos, meus irmãos, não, mas de todos nós. Jesus disse, eu disse essas coisas para que em vós tenhais paz. Está lá em João, capítulo 16. Neste mundo tereis aflições, contudo tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ora, vencer o mundo não é conquistar os melhores lugares, faz parte da nossa caminhada, da nossa evolução. Mas vencer o mundo é vencer a nós mesmos. Porque a partir do momento em que nós nos encontramos dentro da proposta do Evangelho, nós nos tornamos outras pessoas. E essas pessoas é que vão herdar esse planeta, herdar esse mundo, que já não será mais de provas e expiação, será um mundo de regeneração, será um mundo de felicidade, onde nós vamos poder dormir com as janelas abertas. Já não teremos grades mais, nem muros. Os muros serão cercas vivas, apenas jardins para receber as visitas. Assim será. Mas é preciso que nós estejamos neste mundo, mas não pertencermos a ele. Sim, pertencermos ao outro. Mas, aí Jesus continua. O que está escrito, está dizendo Jesus a Bartolomeu e a toda a humanidade. Jesus, neste momento, ele faz um convite, não só para Bartolomeu, como também para toda a humanidade, que é
o da nossa renovação, da nossa transformação. A mudança de pensamento. Substituir os pensamentos negativos e perturbadores por pensamentos contrários a esse estado interior. Aí surge, então, nessa renovação, vai surgir a esperança, nova esperança, novo alento, a confissão do seu amor por todos nós. Jesus confessa, veja o que ele diz. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho em estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então, Bartolomeu, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Jesus acredita mais em nós do que nós mesmos. Jesus confia mais em nós do que nós mesmos. Jesus, a grande esperança nossa, o amor de todos nós. Mas tem uma condição. A coisa não é tão simples assim, não. O evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo, grande alegria, boas novas. E quantos a receberem no coração? Para isso, nós temos todos os elementos, todos os objetos, todas as ferramentas da mão. Os Espíritos nos disseram, ele é nosso modelo e guia. Nosso modelo e guia. Questão 625. Modelo e guia, ele nos deixou aqui a palavra. Aliás, a gente costuma falar, quais as últimas palavras de Jesus? Fala assim, Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não é não. Se nós buscarmos o evangelho de Mateus, as últimas palavras que ele fala naquela reunião que ele estava com os discípulos e ascende aos céus, ele diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, isso é promessa. Promessa, queridos irmãos. E Jesus nunca mentiu. Mas, continuemos. O diálogo continua, cheio de magnetismo do amor divino. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus, Bartolomeu. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Mestre, aí o Bartolomeu pergunta, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Já estava sendo transformado. Já estava, o homem novo estava surgindo ali. Mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Ainda estavam as angústias. Quando os negócios do mundo nos são adversos, quando tudo parece em luta contra nós, não será justificável a tristeza? Quando perdemos um ente amado, ele lembra da mãe. A essa pergunta. E Jesus, então, envolve ele naquele magnetismo e responde, a verdade, Bartolomeu, não existe, transforma.
O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Gente, coragem não é ausência de medo. O medo, a coragem faz parte do nosso crescimento. A esperança, esperançar, acreditar no futuro e manter a alegria, bom ânimo. Quando esquecemos a paternidade de Deus, de sua bondade, de seu amor infinito, apesar da vacilação, nesses momentos tão difíceis pelos quais nós passamos, busquemos no Evangelho o refúgio para as nossas aflições. Quanta dor a aliviar, quanto bem a fazer, quanta luz, quantas casas, quantas famílias estão passando por dificuldades com os filhos depressivos. Quantos estão perdendo os familiares sem poder nem mesmo sepultá-los? Quantos estão perdendo as suas fortunas nessa época de dificuldades? Quantos enveredaram pelos caminhos dos vícios, engendrados em obsessões terríveis? E nesse momento é que, na atividade ou no descanso, diz-nos Emmanuel, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de um momento, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Nos nossos lares estão os recados de Deus para todos nós. Filhos que se arvoram em donos da verdade, precisados de carinho, de amor, que se revoltam, filhas que se prostituem, dificuldades mais diferentes no campo da saúde. Nós temos todos os elementos dentro do lar, uma riqueza, uma massa, uma argamassa divina que Deus colocou para nós por acréscimo de bondade, para que nós possamos executar e deixar espocar o amor. Ele nos fala: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Renunciar a nós mesmos, meus irmãos, é desprendermos do egoísmo, é suportar corajosamente as tribulações e as provas que nos chegam por todos os lados. Nós somos envolvidos. Deus não quer ninguém parado. Deus não quer ninguém paralisado. Por isso ele nos manda as pressões externas para que nós possamos agir com as energias internas e nos transformando, agindo com inteligência e com amor, para que nós possamos fazer parte desse grupo de espíritos que permanecerão aqui na Terra. Nós, enfim, tomar os ensinos de Jesus como diretriz. Em outras palavras, é espiritualizarmos, é vivenciar os seus ensinos. Saibamos que o Cristo sempre estará do nosso lado, meus irmãos. E na hora da provação mais dolorosa,
sossegará o nosso coração, falando com doçura e amor. Vinde a mim, vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Assim, Bartolomeu, renovado, retorna para o lar. Em casa, ele chega amanhecendo o dia, um novo alento na alma. E os seus irmãos logo o recebem na porta. Dirigem-lhe impropérios, acusam-no de mau filho, de vagabundo e de traidor da lei. Bartolomeu recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos naquele momento. Ele não reagiu. Apenas explicou, sorriu e explicou com bondade o que ele fazia. O seu pai aproxima e o acusa igualmente. Escorraça, você imagina, escorraça. Mas ele achou aquilo natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Um novo ânimo, um novo homem convertido. Ele converteu todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos que o Cristo havia passado para ele. Então, ele jubiloso foi trabalhar, à tarde foi encontrar com Cristo. E o Cristo, então, começou a pregar a boa nova. E, a certa altura, contou a narrar, conforme Mateus escreveu. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Tesouro, evangelho. Bartolomeu, então, cruza o olhar com o Cristo e o Cristo corresponde com ele, parecendo que os dois estavam magnetizados. E ele, então, dá um sorriso e, enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, limpou uma lágrima. Era a primeira vez que ele chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Feliz Natal a todos e muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Que coisa linda, seu Álvaro. O pessoal está aqui dando vários testemunhos aqui de alegria, de como foi bom. E eu aqui aproveito para agradecer também, né? Nada melhor do que ouvir palavras inspiradoras como essa, nos preparando aí para a chegada do Natal e que possamos, de fato, comemorar um Natal com Jesus, né, seu Álvaro? Isso mesmo, filho. É interessante que a gente sempre escolhe Natal. Natal é muito bom. Mas por que não fazer o Natal permanente? Verdade. Natal no nosso coração, né? Isso mesmo. Seu Álvaro, muito obrigado pela presença do senhor aqui. A gente não recebe o senhor com muita frequência, porque senão a gente fica com o coração muito abalado com tantas vibrações amorosas. Mas pelo menos uma vez por mês acho que dá, né? Dá. Pode convidar que a gente vem. Viu? Que Deus Tá abençoe certo. e obrigado. Nos perdoe as falhas, os defeitos. A gente é imperfeito mesmo, né? Ainda somos humanos, né? De Graças carne e a osso. Deus. Um Já abraço, estivemos seu Álvaro. piores. Nós já estivemos Verdade. piores, né? Hoje já Muito estamos piores, bem. graças a Deus. Segundo o Haroldo Dutra lá, nós nunca fomos melhores do que somos hoje. Então, estamos num passo à frente. É a nossa melhor encarnação essa. Isso mesmo.
Um abraço Obrigado. no coração, seu Álvaro. Fique com Deus. Bem, paz a todos, luz a todos.